Mês da Mulher e a gente vai dar continuidade à série de vídeos sobre saúde mental das mulheres. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, procura aqui no canal. A gente falou sobre autoestima, autocuidado e hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a importância da meditação, do mindfulness, da respiração na rotina, né, no nosso dia a dia. Como será que isso impacta, né, na vida das mulheres que têm a vida tão corrida hoje em dia, né? Hoje eu tô aqui com meu amigo Pedro. Oi, Olá, Pedro. Pri. Muito obrigada por aceitar o convite. Fico muito Eu que feliz. agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco sobre saúde mental, autocuidado, ainda Sim, mais nesse importante mês, que é o mês da mulher, né? sim, isso mesmo. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sua trajetória. Fala um pouquinho pra gente. Perfeito. Olá, pessoal, meu nome é Pedro. Atualmente eu estou professor de yoga há 3 anos. Aí foi por isso que a Pri me trouxe aqui o convite de falar um pouco sobre meditação, sobre o mindfulness e tudo mais. Há 3 anos eu venho trabalhando com yoga. Eu também trabalho com arte e eu conheço o yoga faz 7 anos. Conheci exatamente quando entrei na faculdade de Ciências Sociais, que minha amiga Priscila aqui também Sim, somos realizou colegas de de faculdade, né? faculdade lá da Unesp de Marília. Mas só Marília. que ela é minha veterana, Sim, foi então uns anos depois. foi uns anos depois que eu entrei. E logo quando entrei ali na Somos cientistas faculdade, sociais, gente, também. cientistas sociais, estamos aí, né? Somos buscadores de Sim. conhecimento aí vivendo. Uhum. Aí quando eu entrei na faculdade de ciências sociais, foi ali que eu conheci o yoga, Pri. Lá o yoga era proporcionado de forma gratuita para a comunidade mesmo. Ai, que O legal. professor Sidney que ministrava as aulas lá e quando eu estive lá na faculdade, foi assim muito importante para mim naquele Sim. momento. Quando fui buscar fazer ciências sociais, eu tinha muitas questões sobre o mundo, sobre a vida. Eu queria me entender nesse mundo, mas ao mesmo tempo queria entender o mundo também. Aí nesse processo o yoga chegou para essa compreensão desse autoentendimento. Uhum. Então as ciências sociais me ensinou sobre o mundo e o yoga me ensinou sobre mim mesmo. Olha que E lindo, aí bonito, né? foi uma Poético. troca assim muito legal, muito bacana Uhum. que quanto formado em ciências sociais, a formação em yoga que veio no meu aprofundamento consequentemente, me proporcionou uma visão muito ampla assim sobre a Sim, vida, sobre o mundo, sobre a sociedade e sobre eu mesmo, né? sim. Porque a ideia do autoconhecimento é basicamente essa. Aí nesse processo, estudando lá, fazendo faculdade, continuando com a prática do yoga, em seguida veio a pandemia, que eu comecei em 2018, 2020 chegou a pandemia, aí mudou tudo. Sim. Ali eu sinto que foi um ponto de transição, um ponto de virada. Eu estava ainda cursando a faculdade, mas aí todos nós entramos num processo onde a gente foi obrigado a, querendo ou não, se Intros... né? Ter uma introspecção. Sim. uma introspecção forçada. Ou a Uhum. gente parava aquele momento e se olhava, e era tudo muito simbólico, né? Da gente ter que ficar dentro de Sim. casa e ter que lidar com as questões. Tava fazendo lá em Marília, eu voltei pra Promissão, que é minha, entre aspas, cidade natal. Uhum. E aí, enfim, aí foi um processo assim que o yoga pra mim começou a me aprofundar muito. Uhum. Aí eu comecei a fazer cursos, comecei a seguir pessoas, comecei a trazer uma percepção mais aprofundada sobre mim, sobre o que estava acontecendo no mundo. E dali então, comecei nesse processo e em seguida me veio oportunidades. Depois de promissão em Cafelândia, onde eu morei, que é a sua cidade também, Sim. Cafelândia, né? Que ali eu morei, eu tive a oportunidade de ministrar aulas de yoga lá. Uhum. Porque quando eu fui para lá em 2022, 2021, 2022, já tava com uma certa carga, assim, de conhecimento, Sim. aprendizado sobre o yoga. Eu ensinava pessoas, assim, meus amigos, Inclusive, eu fui familiares. aluna do Pedro, tá, gente? Foi minha aluna De lá na yoga. escola de artes, lá em Sim. Cafelândia. E aí, e nesse meio desse tempo, então, fui fazendo cursos, fui aprendendo, fiz um curso de formação com uma professora lá de Lins, a Denise, que eu creio que você Sim. conheça também. Também fui aluna da Eu também Denise. fui Beijo, aluna da Denise. Denise. E aí nesse processo eu fui me aprofundando. Aí, enquanto professor de yoga mesmo, então, finalizei ali a faculdade em 2022 e 2023. Eu tinha começado a dar aula na Escola Municipal de Artes.
E ali foi o meu primeiro, assim, contato, assim, meu primeiro trabalho enquanto professor mesmo. Sim. Eu me formei sociólogo, mas até hoje eu ainda não exerci minha profissão de sociólogo, sendo professor do Estado, dando aulas de humanos no Estado, ou em qualquer escola, seja no ensino médio ou fundamental. E ali eu tive a oportunidade de me capacitar enquanto professor de yoga. Então, e foi um projeto muito bom, muito rico. A Escola de Artes em Cafelândia, além do yoga, tinha aulas de teatro, de dança, artes plásticas, balé. Era um lugar assim muito rico que trouxe muitas oportunidades tanto para os professores, que também eram todos muito jovens, todos iniciando sua carreira, quanto para as pessoas ali do município mesmo, sabe? Foi uma coisa que a gestão ali acertou muito. É um ponto muito positivo ali que a gestão trouxe. E nesse meu processo foi o que me possibilitou a iniciar esse meu caminho no yoga enquanto professor e tendo principalmente contato com mulheres. 90% das minhas alunas, 95% eram sempre mulheres. Sim, e isso já me refletia alguma coisa, já me trazia alguma coisa para pensar. Por quê? Porque é algo que se pensa, não é porque geralmente as mulheres buscam se cuidar. E o que geralmente acontece com essas mulheres que elas estão buscando isso? Sim. Aí fica uma grande questão, né? Da gente já começar essa conversa do porquê. E por que as mulheres trazem tanto isso? Por que as mulheres buscam tanto essa questão do autoconhecimento? Bom, eu posso falar de mim, né? Não sei as outras mulheres, mas eu gosto do yoga porque ele é um trabalho integrado, né? Ele trabalha tanto a mente quanto o corpo, ao mesmo tempo. Não que as outras atividades não trabalhem a mente também. Trabalha, a gente até comentou isso no episódio anterior com a Maria Clara, né? Quando você faz musculação, libera também, né, endorfina, serotonina, várias substâncias no cérebro, enfim, trazem muitos benefícios à saúde mental. Mas o yoga já é o próprio objetivo dele, né? É trabalhar essa parte também, né? Você pode até falar melhor. Mas, assim, enquanto mulher, a gente tem uma série de atribuições, né? Nossa vida é tão corrida. A gente também falou sobre isso, do cuidado, né? Então, eu, por exemplo, tinha minha filha para cuidar, minha mãe trabalhava, estudava, né? Tinha várias atribuições, né? Já tive burnout, né? Porque a gente vai... Também falamos sobre isso. A mulher tem muito isso de querer ajudar todo mundo e assumir várias coisas, né? Se provar para as pessoas. E uma hora chega a conta, né? Tem até algumas abordagens da psicologia que consideram a parte mais corporal, assim, né? E trabalha essas questões. Porque viram psicossomático, né? Viram dores musculares, né, enxaqueca, bruxismo, tem vários problemas de saúde, sintomas físicos mesmo, que o estresse, toda essa pressão pode gerar, né? Sim. Então, eu, pessoalmente, procurei o yoga por isso, porque ele já trabalhava respiração, né, essa pausa, essa introspecção. Sim. É um exercício diferente, né, das outras atividades um físicas, exercício, né? de autoconsciência. Realmente, assim, muitas das minhas alunas tinham exatamente esses problemas, muitos problemas físicos mesmo, que tinham uma correspondência emocional. Principalmente uma região, assim, que eu percebi que muitas mulheres tinham uma questão no quadril mesmo. Sim. Tipo, às vezes tem o quadril um pouco travado, dolorido, aí do quadril passa ali pra coluna, lombar. Muitas vezes aqui na região da nuca. Demais. Muitas vezes parece ser não é literalmente, né? Mas parece carregar o mundo nas costas, Exatamente. né? Já trava aqui, assim. Porque, querendo ou não, imagina, tudo isso, assim, ó, muitas das minhas alunas, mulheres, mães, trabalhadoras, chefes, donas de casa, com tudo isso, tipo, elas não eram apenas mãe ou apenas trabalhadoras, não, era São tudo papéis, isso, né, são que vários tem papéis. Que muitas vezes, tipo, que às vezes o pai, ou se às vezes tem um pai ali na família, né, que não tem todos esses papéis. E muitas dessas minhas alunas traziam questões. Teve algumas que eu consegui aprofundar mais e conversar, e eu vi ali o quanto era difícil delas conseguirem lidar com todas aquelas responsabilidades. E muitas vezes sozinhas. Muitas mulheres, assim, percebendo, pelo que eu vi pela minha experiência, que muitas mulheres sofriam sozinhas. Sim. Às vezes não tinha, às vezes nem conseguia nem conversar nem com o próprio parceiro. Não tem uma rede de apoio, né? Falta muito, né? Porque acaba se tornando um isolamento, né? Sim. Da mulher, às vezes. E ali no yoga, intuitivamente,
quando elas foram buscar, muitas ali não sabiam o que era o yoga. Mas simplesmente elas foram. Tipo, e como era pública, era municipal, a sala lotava. E eram várias idades, isso que eu achava E era legal, várias né? idades, desde assim, de crianças até senhoras idosas. Sua mãe também fez. Enfim, e ali foi um processo muito rico, assim, de entendimento mesmo. Sim. E trazendo sobre a questão do yoga, Pri, o objetivo principal do yoga é trazer a integração do ser, a união do ser, a partir de um silenciamento mental. Então, a partir de técnicas respiratórias, de concentração da mente, posturas físicas, a gente vai diminuindo essa ruminação mental, vai nos aterrando mais para o presente, e a partir desse processo que a nossa mente vai se silenciando, a gente vai conseguindo ter um processo de integração interior que a gente vai começando a se reconhecer. Não apenas só como esse corpo, não apenas só com essa mente ou com esse ego, com essa imagem que todos nós temos, e nem só apenas também pela consciência que está por detrás disso. A gente começa a reconhecer como um todo, porque a gente é esse todo. Sim. Com a questão de que esse todo que a gente é hoje, esse corpo e essa mente, um dia eles vão morrer. A morte é a única certeza que a gente tem nessa vida. E isso também é uma questão que nos abala muito, né? Porque às vezes a gente está vivendo uma vida que não faz sentido pra gente, e inconscientemente esse não sentido acaba nos trazendo num estado de tristeza, porque tipo assim, a pessoa tá vivendo, tá passando a existência dela. E inconscientemente ela sabe que um dia isso vai acabar. Sim. Aí imagina assim, pra uma mulher que tá vivendo isso e que não tá vivendo aquilo que ela sonha, aquilo que ela deseja, como que ela vai ficar internamente? Sim. Sabe? Fica sem propósito, né? Sem propósito, fica se sentindo triste. Essas dores, essas questões emocionais começam a passar para o corpo, ou quando já não estão em estádios assim avançados. Sim. E nesse processo o yoga entra exatamente para ir com calma, tá? Porque o yoga ele não vai entrar na vida da pessoa e já vai fazer um furacão ali, porque se for dessa forma aí vai causar mais sofrimento. Sim. Então, de pouco a pouco, a gente começar, como no processo do mindfulness, a gente trazer a nossa atenção para o momento presente. Então, é isso que eu queria perguntar para você. O que é exatamente mindfulness? Porque a gente ouve falar muito, né? A importância do mindfulness, né, no dia a dia. Mas o que é exatamente mindfulness? Explica para quem nunca ouviu falar. O mindfulness é basicamente uma conceitualização de uma técnica meditativa. Técnicas meditativas que já existiam há muito tempo. Mas nesse modelo moderno que a gente vive hoje, o mindfulness entra de uma forma, numa roupagem, talvez um pouco mais degustativa, um pouco mais assim, chama mais a atenção das pessoas e traz mais uma curiosidade. Mas é basicamente uma técnica meditativa que vai ter o objetivo de trazer você para o presente. Mas é só na aula de yoga que eu posso usar essa técnica, ou enquanto eu tô lavando uma louça, tomando um banho, fazendo minhas coisas, eu também posso? Durante toda a sua vida. Enquanto aqui consciente, enquanto aqui acordados, fazendo seja o que for, lavando uma louça, banho, limpando a casa, ou num livro, ou analisando no trabalho. Ou com a família, ou com a conversando família, com um amigo, aproveitar exato. o momento. Porque eu vejo assim, que a nossa sociedade tá doente, né? E a gente fica muito preso ou no passado, que aí fica esse estado depressivo que você falou, de ruminação e tal, ou a gente está muito no futuro, e aí dá ansiedade. O que eu tenho? Eu tô aqui com você pensando o que eu vou fazer depois, o que eu vou jantar, o que eu vou... Né? E muitas vezes a gente não está aproveitando o presente mesmo, exatamente, né? A sua companhia, eu estou aqui com você, eu estou aqui gravando para vocês, né? Às vezes a gente faz as coisas tão no automático, né? Então, que a gente perde. Que perde, né? Então, mindfulness seria isso, a gente aproveitar o momento que está vivendo ali. Exatamente. A gente está ali presente no que a gente está vivendo. É claro que não é um processo fácil. Que nem, vamos supor, uma pessoa que vai começar o mindfulness hoje. Ela vai focar ali na respiração, mas ela vai ficar ali uns 10, 15 segundinhos focada e daqui a pouco a mente dela vai. Sim. Aí ela tem que trazer de novo, foca, vai. Aí tem as práticas meditativas, de realmente você pegar ali 10, 5 minutinhos do seu dia, sentar e só focar na sua respiração. Mas o esforço é tentar esvaziar a mente? É não pensar em nada? Não. Não é Na isso? verdade, é deixar
tudo vira à tona. Assim, o processo meditativo, as pessoas pensam, Pensa, né? Que, a pessoa já tem Como essa você vai ficar sem ideia. pensar em nada? Se você pensa em nada, você já tá pensando em algum conceito, Exato, né? No conceito de exatamente. nada. E isso é o que mais afasta as pessoas da meditação, do yoga, desse processo de introspecção. Porque quando a gente vai nesse processo de se conectar com o seu eu interior, muitas pessoas não querem. Tipo, elas não pensam, elas têm sempre alguma coisa que vai desviar a mente dela para ela não fazer aquilo. Sim. No caso da meditação, a pessoa não vai porque fala, não, eu vou ficar lá, vou pensar em nada, tipo, Ou vou ficar parado. ou vou ficar sem parado, produzir. tipo, o que que é, Vai exato. doer minhas costas, sei lá, né? O Tem que um que monte de isso desculpa. vai agregar na minha vida, talvez, a pessoa pode pensar. Mas aí que tá a questão. Quando a gente vai fazer uma prática meditativa, o foco não é esvaziar os pensamentos. O foco é você realmente, na medida do seu possível, focar sua mente em algum objeto ou alguma coisa, pode ser exatamente sua própria respiração, e permitir que os pensamentos venham. E nesse processo de permitir, é como se fosse fazendo uma lavagem. Tipo, os pensamentos é que nem um rio. Ele vai passando, e você não precisa se apegar àquele rio e nem deixar se levar pela correnteza daquele rio. Na meditação, você vai sair de dentro do rio, vai sentar na margem e vai apenas observar aquele rio. A água passando. A água passando. E Eu você já vi deixa. também a metáfora da nuvem, né? É como se fosse nuvens passando. Você não vai ficar preso à ideia de, eu não posso prestar atenção na nuvem. Não, você vai observar a nuvem passar. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Da gente observar que aquela nuvem não sou eu. E aquele rio, e o que está naquele rio também não sou eu. Sim. Não se identificar, né? Não se Porque identificar. às vezes, até psicologicamente, às vezes a gente se identifica com o momento que a gente está passando, né? Então, de luto, de depressão, de desemprego, de término, de desilusão, a gente às vezes se reduz a esse momento. Sim. Então, seria mais ou menos isso no yoga. Exatamente. É não se prender, não se identificar com aquilo. Exatamente. Né? Que isso também é um processo que a pessoa com a meditação também sendo uma prática que a gente vai se desenvolvendo e aos poucos a pessoa vai conseguindo se desprender, como se ela fosse realmente conseguindo se lavar de toda aquela identificação, do que ela pensa, do que ela é, que muitas vezes não é. Que nem, vamos supor, a pessoa tá lá na casa dela, ela senta para meditar. Aí aparece, eu preciso lavar a louça. E ela levanta e vai. Eu falo isso porque eu também já fiz isso. Nos meus processos de meditação, assim, isso já aconteceu comigo e muitas pessoas, sei lá, às vezes você vai meditar na casa, precisa fazer alguma coisa, enfim, já levanta e vai fazer. Aí que tá. É da gente na meditação ir criando espaço entre o eu, a consciência que tá por detrás disso, seja do meu corpo, da minha mente, uma consciência que tá bem lá no fundinho, e criando um espaço sobre os objetos, sobre o que está externo a gente. Porque a gente se deixa muito levar pela vida, pela correria, Sim. pelas responsabilidades. É claro, a gente em um momento vai ter que limpar a nossa casa, vai ter que lavar a louça, fazer isso, aquilo, mas tudo no seu determinado tempo. Sim. E a gente tem que dar prioridade para aquilo que realmente é necessário para nós. Sim. E, não, desculpa, pode... e no caso a meditação. E a Uhum. meditação ela acaba sendo necessária exatamente para eu criando esse espaço, fazendo essa higiene, porque a meditação ela realmente faz uma higiene mental, de a gente parar, tirar essa identificação e Sim. criar assim, um espaço de eu conseguir resolver as coisas, cada coisa no seu tempo. Sim. Então, é uma pausa necessária, né? Sim. A gente até comentou no vídeo anterior sobre o autocuidado, né? Que as mulheres, elas... a gente é muito educada, assim, para cuidar do outro. Mas a gente não cuida da gente. Então, a gente coloca na agenda, né, um monte de lista, assim, vários itens, né? Cuidar da planta, do animal, do filho, da mãe, do pai, da casa. E aí não tem esse momento. Então, seria um ótimo exemplo, assim, né? Exatamente. De autocuidado. A saúde mental não é só psicologia, né? Não é só ir no psicólogo. Então, um yoga, uma meditação também seria um autocuidado, Sim. por exemplo, né? Nessa rotina. Eu tenho um relato de algumas alunas que elas traziam exatamente isso. Que o único momento que elas tinham para elas, delas ficarem com elas mesmas, era durante a prática do yoga. Nossa. Era durante... Tá ali, porque no yoga o que a gente faz? A gente senta, a gente conversa um pouco, depois traz atenção para a respiração, uma breve meditação, alonga as articulações, alonga o corpo, respira, volta, descontrai, dá mais uma alongadinha e depois descontrai totalmente, que a gente chama o Shavasana, na postura do cadáver, que todo mundo adora essa postura. E aí
Aí, tipo, elas retornam e aí a gente faz uma meditação final. E pós essas meditações finais, algumas sempre que não trazer alguma coisa, elas diziam exatamente isso, Pri, de que, nossa, tipo, se não fosse o yoga, talvez eu nunca faria isso comigo Sim. mesmo. Porque tudo na nossa sociedade parece que convida a gente para fora, né? Então as redes sociais, né? Você tá o tempo inteiro recebendo milhões de informações, de notificações. Você tá vendo a vida do outro, o que ele tá fazendo, se ele tá viajando, se ele tá estudando. Mas a gente não olha para dentro, né? Então a meditação é um ótimo momento para isso, né? Sim. E olha, mas a meditação não é algo fácil. Porque Não que é nem mesmo. a gente. Eu mesmo, muitas vezes, eu durmo. Vou tentar meditar deitada e quando eu vou ver, Então. o meu jeitinho. É exatamente isso, porque, assim, a princípio, a questão cultural, né, da sociedade. Nossa sociedade, nossa cultura, não nos ensina a interiorizar. Sim. Realmente é sempre uma busca pelo externo. Uhum. Não é à toa que a gente vive na sociedade do consumo. Sim. Então, os nossos desejos vão estar sempre sendo supridos por algo externo. Ou nem sempre suprido, né? Você na verdade, adquiriu, você já tá com falta porque você já quer outra coisa, exatamente. Né? Já dizia Lacan. É um buraco que não tampa, que não cessa nunca. É um buraco negro, que tá só sugando. E essa que é a questão. E como a gente não é motivado, não é incentivado a trazer essa introspecção, aí quando a pessoa vai começar a desenvolver isso, tem muita dificuldade. Sim. E assim, eu acho que é algo assim que as pessoas têm que, no mínimo, assim, tentar de pouquinho, de passinho em passinho. Sim. E nem não se desistir. For uns minutinhos por dia, nem se for né? um minuto. Eu faço muito na hora de dormir, gente. Não é publi, eu até comentei. Eu tenho um canal, né, que eu gosto muito, que é a Raíssa Zocal, né? Eu coloco toda noite pra dormir. Tem gente que fala assim, eu não uso remédio pra dormir porque vicia. Eu viciei na meditação da Raíssa Zocal, né? Tava até brincando aqui com o Pedro. Toda noite eu coloco um pouquinho, assim, pra dormir, sabe? Inclusive, Raíssa, se você quiser fazer alguma parceria, Tamo aí, estamos ó. aí, né? Mas, enfim, eu gosto muito, assim, das meditações, né? Pra dormir, pra gente desligar mesmo. Sim. Porque tem essa recomendação de ficar umas horas antes, né? 1 hora antes de dormir, não mexer no celular, ler um livro. Mas muitas vezes a gente não consegue, até se sente culpado por isso, né? Então, por que não usar o celular também a nosso favor? Já que o celular muitas vezes está presente, né? Então eu uso como essa ferramenta, assim, sabe? Pra me ajudar a dormir. Exato. Coloco uma música relaxante pra dormir, até pra tomar banho, que nem a gente falou do Mindfulness, né? Eu apago a luz, também comentei no vídeo anterior, né? Então eu adoro tomar banho, assim, de luz apagada, coloco a musiquinha de relaxamento, assim, de meditação, um olhinho essencial, eu pingo pra dormir também. Né, de lavanda, alguma coisa assim, camomila, um chá. E vai já te preparando já pro sono, já vai desligando do mundo, porque é um processo também, né? Sim. Que nem a gente acorda e até a gente pegar o gás do dia, vai um tempinho. Sim. E pra dormir é a mesma coisa. A gente precisa dar... Que nem você, que bom que você usa o celular pra uma coisa boa, que é trazer uma meditação guiada, te ajudar a dormir. Mas hoje em dia, tipo, muitas pessoas usam o celular, fica lá na mídia social, deitada na cama. Sabe? Um monte de informações, né? E isso atrapalha o nosso sono. Aí sobre essa questão, envolve tudo isso. Então a meditação não é algo fácil. É possível fazer de forma sozinha, se conectando. Tem muito material no YouTube que auxilia e complementa. A questão do Mindfulness entra exatamente por isso. Porque no Mindfulness você vai treinando a sua mente a pequenas coisas, a pequenos momentos do dia, consecutivamente, e focando sua atenção. Porque, realmente, tipo, você vai lá fazer uma meditação tibetana de 1 hora, assim, sem nunca ter meditado, vai ser quase impossível. Mas é que nem, vamos supor, a gente vai lá tomar nossa aguinha, vamos prestar bem atenção nessa água. Ou vai lá preparar uma comida, vai lá tomar o banho. E isso, assim, para outras coisas mais complexas também. A água na pele, o cheiro dos produtos, do sabonete. É como se você fosse realmente treinando a sua percepção, condicionando a sua mente a estar mais presente. Sim. E aí, nesse processo, vai ficando cada vez mais fácil, vai se tornando um processo mais fluido, até podendo avançar. Aí você pode avançar, uma meditaçãozinha de 1 minuto. No YouTube tem tudo, tem meditação de 1 minuto com um sino. Aí toca o primeiro sino, passa 1 minuto, toca o segundo sino, aí acabou, aí você vai viver. Sim. Aí se você for aumentando 1 minuto por dia, ou 1 minuto por semana,
pensa, assim, se conseguir manter, que às vezes é difícil manter, né, todo esse empenho. Mas se conseguir aumentar a meditação 1 minuto por semana, cara, no final do mês já tá com uma meditação de 5 minutos. Sim. No final do ano, já quantos minutos a gente tá meditando? Sim. Mas é um processo difícil, porque a gente tem, assim, já nessa sociedade moderna, muitos estímulos externos que nos distraem muito facilmente. O próprio celular, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, uma tecnologia maravilhosa, Pode ser perigosa também. mas pode ser muito perigosa, que nem a nossa mente. A nossa mente é maravilhosa, é uma ferramenta, uma tecnologia assim, que o Lúcio Miranda não fez. Mas pode ter várias armadilhas também. Pode né? ter várias a gente armadilhas. Mesmo cria, né, muitas Exatamente. vezes. Então, por isso que é importante esse processo. De primeira, assim, quando eu vejo que tem alguma aluna com processo psicológico, mental complicado, eu sempre recomendo ir para psicoterapia. Sim. Eu sou um professor que, de quebra, assim, já vai numa psicóloga, tem alguém para conversar, um profissional neutro que vai te guiar. Aí que nem o yoga, a meditação, são ferramentas complementares. Sim, que vai ajudar nesse processo, porque cada pessoa tem uma especificidade. Sim. Então, dependendo do caso da pessoa, é bacana já ir num profissional, de ter alguém que acompanhe o caso. Se Sim. precisar, às vezes, de uma medicação, eu sou dos fitoterápicos. Eu gosto de medicações que envolvem plantas, natural, porque eu também tenho muito receio da questão da dependência, né? Sim. Porque, querendo ou não, os remédios que são prescritos, né? Alguns causam efeitos colaterais. Mas é que tem alguns casos pontuais que realmente precisa, né? Exato. Uma depressão profunda, Exato. um transtorno bipolar, né? Aí, por isso que é importante ter um profissional que vai guiar, seja da psicologia, seja da psiquiatria. E tem outras formas, vários outros modelos que ajudam, né? Como aí tem o yoga, tem a meditação, tem as terapias integrativas, né? Que envolvem também a questão de espiritualidade e várias outras temáticas. Mas, enfim, e cada pessoa vai se alinhar com aquilo que ela sentir que faz sentido, bem, né? faz sentido para ela. Sim. E acho que essa tem que ser a busca, principalmente para as mulheres, Pri. Eu vejo assim que hoje as mulheres, desde sempre, né, na história, as mulheres passaram por processos assim terríveis, mediante da questão do domínio dos homens, do patriarcal. Sim. Nosso próprio modelo de sociedade é um modelo de sociedade patriarcal, que é dominada pelos homens. Por isso que assim não tem essa visão tanto pro interno. Sempre tá buscando o externo, sempre quer buscar dominação. Enfim, isso que a gente aprendeu nas ciências sociais, a gente conhece a história de cabo a rabo, e a história infelizmente foi feita por homens, Sim. né? Porque quando uma mulher pensava, quando uma mulher questionava, era silenciada ou era até queimada na silenciada ou fogueira. era queimado. Então, Literalmente. aí não teve essa participação ativa do feminino, da mulher, da percepção. E a mulher também tem a questão de ser cíclica, né? E a gente precisa também, né? Dessas pausas. Tem momentos que a gente tá mais criativo, de criar mesmo, né? Sim. Criatividade vem disso, de criar. De colocar no mundo, né? No exterior, alguma ideia. E tem momentos que não, que a gente precisa de introspecção, de repensar, né? Sim. Então, como a sociedade sempre foi comandada por homens, como você falou, não tinha essa questão do cíclico, né? E a mulher teve que entrar nisso também, da forma como é colocado, para se provar que ela consegue, que ela é capaz, mas muitas vezes falta essas pausas, né? Que são Sim. importantes. E eu acho que também a gente pode até fazer as meditações sozinho, né? Como a gente comentou, mas as rodas, as aulas são legais também, são importantes para resgatar isso, né? Sim. Porque antigamente as mulheres se reuniam em roda, né? E até para ajudar na constância, né? Assim, se eu marco uma aula com você, com a turma, né? Eu sei que aquele momento é meu, eu vou estar ali. Então, assim, por mais que pode fazer em casa também, mas a aula eu gosto por isso, assim. E as suas aulas eu gostava que também trazia essas reflexões, assim, né? Sim. Porque, assim, a nossa sociedade ocidental, ela fragmenta tudo. Ela fragmenta o conteúdo, as disciplinas, tudo. Tem médicos que são especialistas só no joelho. Então, assim, tudo é separado. A mente, o corpo, né? E, assim, essa sabedoria oriental que é legal, que ela traz o integral, né? Exato. Então, assim, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? A espiritualidade, o exercício físico que você faz, o yoga, a meditação, tudo, na verdade, vai melhorar você como inteiro, como um todo. Vai dando resultado em todas as áreas e você vai melhorando integralmente enquanto pessoa, né? É exatamente isso. No yoga a gente trabalha... O objetivo do yoga é exatamente esse, Pri. A gente
nos ver como um todo. E a partir desse todo, então, a minha dor, ou às vezes determinados órgãos, determinadas regiões do meu corpo, determinadas patologias, seja física ou mental, psicológica, tem uma correspondência em algo mais sutil, em algo mais abstrato. Então a gente acaba criando essa correspondência entre Sim. o físico, o psicológico, o físico Sim. e o mental. Eu vejo assim também muito. Quando a gente tá com ansiedade, com medo, qual a postura que a gente fica? Quando tá com medo, A ansiedade? gente se fecha, a Se gente... fecha, né? Por que que é isso? Né? A gente quer proteger nossos órgãos vitais, porque a gente tá em perigo, né? E o que que o yoga faz? a gente Abre, abre, né? expande. Expande, ele coloca, né, a sua coluna no lugar, abre o peito, né, para você assim receber e dar, ter trocas, né? Então eu acho isso muito Sim. lindo, assim. E você vê que muitas pessoas às vezes vivem a questão da postura, né? É claro, gente, não tô julgando ninguém que tá com a postura errada, não é isso. Mas às vezes a nossa postura diz sobre o nosso estado mental. Sobre Sim. diz o estado mental que a gente tá sempre trabalhando. Ai, vou Aquela até pessoa. melhorar aqui. E é algo assim que a gente vai sempre Abre. prestando atenção, assim, né? Às vezes eu também, do nada eu tô sentado, eu tô fechado, assim. Aí eu volto. O aí celular também, né? Ele no celular deixa a gente assim, fica ó. assim, tipo, e a nossa tensão toda aqui, às vezes, Nossa, muitas eu das olho, vezes são meu, coisas que. tô aqui, né, assim, ó, tensa. Aí- O maxilar, assim, ó, né? Exato. Tipo, Aí que nem aí respira, o solta. mindfulness, aí a percepção do agora também traz pra isso. Sim. Como que tá meu corpo? Como tá minha respiração? Como é que tá minha expressão para o mundo? E, consequentemente, a partir disso, também vou percebendo como que eu tô internamente. E a partir dessa, aí que entra a mágica, né? Porque quando a gente vai se percebendo internamente e sem julgamento, apenas observando e sabe, silenciando, apenas sentindo, aquilo que está interno naturalmente vai passando. E aí a gente vai se preparando para lidar com questões mais profundas. Porque assim, todo mundo tem trauma, todo mundo tem questões assim, que viveu na vida que, nossa, que desanda uma vida inteira. E em algum momento isso vai precisar vai ser tratado, trabalhado. E aí por isso que é bacana, uma psicóloga, um psiquiatra, lá fazer seu yoga, sua meditação. Mas cada um tem o seu desafio interno. Cada um vai ter que trabalhar isso. E em específico na questão da mulher, então a gente pensando historicamente, o que a mulher passou até os dias de hoje, e ver que até hoje ainda há dificuldades para a mulher entrar em espaços de poder ou de tomadas de decisões que impactam o coletivo, isso já reflete o peso que a mulher carrega. Sim. E não é à toa que 95% das alunas do yoga, pelo menos no meu, eu acredito que se for ver outros professores também vai falar a mesma coisa, são mulheres. Sim. São mulheres. Aí por quê? Porque uma coisa reflete a outra. Uma coisa não está separada da outra. Sim. E que bom, Pri, assim, que eu fico feliz é das mulheres estarem buscando, sabe? Sim. Estarem buscando ficar bem, se cuidarem. Tem todo esse movimento feminino das mulheres buscando, revoltando para os seus poderes. Porque a verdade é que com uma sociedade dominada só por homens e deixando as mulheres doentes, vai ser ruim para os homens também. É ruim para todo mundo. Não tem ganho só o homem estar no poder. Não, esse poder tem que ser compartilhado. Sim. Tem que ser dividido. Para realmente ter uma sociedade onde tem a justiça social, econômica, onde as pessoas realmente vivam bem, sabe? E a gente vê, né, tipo, a nossa realidade aqui no Brasil é muito triste, sabe? Ver todo dia tem notícia de mulher sendo assassinada, sabe? Tipo, é triste isso. E os números, sabe? Não dá pra contra-argumentar contra os fatos, né? Aí eu te pergunto, até quando a gente vai aceitar isso, sabe? Seja enquanto homem, que o homem vai ter que fazer sua parte também, e seja enquanto mulher. Sim. Então vai ter que ser um trabalho que vai envolver, assim, muita coisa. E eu acredito que é um trabalho, a princípio, de tomada de consciência interior. A gente tomar consciência da gente primeiro, ver quais são as nossas necessidades, o que a gente precisa fazer pela gente. No caso de vocês, o que vocês mulheres podem fazer por vocês mesmas, para vocês se fortalecerem. Os limites, né? Até onde a gente pode ir. Exato. A gente até comentou no vídeo anterior sobre a autoestima, que também tem tudo a ver com isso. Porque se você não tem sua autoestima fortalecida, você aceita ser tratada de qualquer forma, você entra em situações, né, que podem ser tóxicas, podem ser prejudiciais, e muitas vezes nem percebe.
Sim. Então, precisa ser feito esse trabalho, né? De É, fortalecimento. e é um trabalho muito profundo, assim, porque a gente pensa, cada ser humano é um universo, cada ser humano é uma complexidade muito grande. Então, é um trabalho necessário, porque, assim, é um trabalho que não tem fim. Sim. Então, quando a pessoa for começar a meditar, fazer yoga, que ela já entre com essa consciência de que é um processo que vai para a vida inteira. Se ela realmente estiver na busca de se autoconhecer, de se entender e se transformar. Porque, assim, tem muitas coisas dentro da gente, Pri, que são disfarçadas pela nossa própria mente, que nos faz pensar. Isso na psicologia você já acredito que você. Psicanálise são questões encobertas, Exato. Então, o nosso primeiro grande inimigo acaba sendo primeiramente nós mesmos. Então, tem muitos mecanismos aqui dentro, isso em meditação eu acabo percebendo, que nos faz ter uma percepção sobre as coisas, mas é uma percepção invertida, que reflete uma outra coisa que está dentro de mim. Então, e pra gente realmente entender, tomar consciência e superar esses pontos, é um grande trabalho. Sim. Precisa ressignificar tudo isso, ser muito bem trabalhado. Sim. Né? E nesse processo, assim, vai tempo, vai dedicação, vai outras pessoas envolvidas. É claro, se uma pessoa autodidata começar a meditar e a partir disso ela ir se interiorizando e já ter essa semente dentro dela, perfeito. Mas na maioria dos casos, o bacana é sempre estar buscando ajuda psicológica. Sim. Tá tendo esse trabalho de autocuidado, de autoconhecimento, no sentido mental, no sentido físico, caminhar no final da tarde, fazer sua meditaçãozinha, se alimentar bem. As aulas também são legais, porque você acaba também tendo trocas, conhecendo outras pessoas. Exato, né? Porque cria uma egrégora ali, né? Uma energia de pessoas que estão ali num propósito. Aí, tipo, é muito melhor a gente conseguir... É muito mais fácil meditar em conjunto do que sozinho. Sim. Acho que você que sabe, né? Você já teve essa experiência. Então, às vezes... Mas é esse sozinho que é o mais importante, porque as nossas dores a gente vai sempre lidar sozinho com elas. Sim. Por mais que a gente expressa, tem ali pessoas para nos ajudar, vai ter um momento que vai ser você com você, e é ali que vai ser sua luta interior de você superar. E vão ser sempre etapas. E assim, dependendo das tradições, tanto no budismo como dentro do yoga, traz a questão do estado de iluminação, né? Talvez, né, quem sabe, se a gente conseguir superar todos os nossos traumas, aí a gente atinge esse estado, né? É difícil, hein? Assim, eu sempre eu deixo de lado. Não, vamos focar aqui no agora, enfim, porque assim, envolve muitas coisas. Mas a gente focando no aqui e no agora e fazendo o que eu posso fazer neste exato momento, pequeno passo de cada vez. Nesses passinhos de cada vez, a minha vida também vai melhorando aos pouquinhos. Eu vou me sentindo mais satisfeito, vou me sentindo mais feliz, com mais energia. Minha mente vai fluindo para outros lugares, sai daquele lugar nebuloso. Que nem quando eu comecei o yoga, Pri, eu tava num estado assim, mental, psicológico péssimo. Horrível, eu sofri muito com depressão, ansiedade. Mas a ponto assim, de ter surtos, de realmente perder o controle sobre a minha pessoa, sobre o meu ser. Tipo, eu tive que sofrer muito, muito, para ter esse breve entendimento. Gratidão, Pri. Mas assim, hoje, ainda bem eu estou bem aqui. Tipo, trazendo a minha experiência, falando. Porque se um dia eu já sofri muito, e hoje eu tô aqui podendo falar sobre isso, é sinal que é possível. Sim. Porque quando eu estava naquele lugar, muito ruim, eu achava que não era possível. E eu sei que muitas pessoas que passam por isso hoje, principalmente mulheres, que se encontram em um determinado lugar, elas pensam que não é possível. É como se fosse um buraco que você cai e você acha que não consegue sair dali. Porque é exatamente, tipo, e dependendo da situação, porque ainda eu era jovem, eu ainda tinha tempo, eu tinha toda uma vida aí pela frente, então pra mim ainda foi mais fácil sair desse buraco. Agora imagina uma mulher com seus 40, 50 anos. Tem um monte de responsabilidade. Um monte de responsabilidade, filho, casa, trabalho, dívida. Às vezes um parceiro que não ajude ela. É difícil, sabe? É difícil. E eu trago isso também, falando enquanto homem, Pri, eu também, enquanto homem, eu precisei reaprender muita coisa. Porque enquanto homem, eu já nasci com um comportamento machista.
Eu já desenvolvi esse comportamento narcisista de forma inconsciente. Sim, a gente é criado dentro dessa sociedade, inclusive nós mulheres também reproduzimos vários Então, aí imagina. A gente tem que desconstruir, né? Exatamente. Aí a gente tem essa percepção, nossa, que esse meu tipo de comportamento é certo, assim. Mas na verdade não, é uma construção que trouxeram, que eu aprendi com a sociedade, com a cultura, que tá invertido, tá errado. E para fazer essa troca, tanto a mulher quanto o homem vai ter que querer muito, viu? Para as mulheres, que bom que, assim, que vocês estão se apoiando, que vocês buscam esse apoio. Você está realizando esse trabalho, Pri, parabéns por estar fazendo Obrigada. isso, né, enquanto psicóloga, e tá aí juntando outras mulheres também. Eu sou o único homem que está vindo trazer, né? E assim, eu agradeço muito de estar aqui nesse espaço falando nesse mês das mulheres. Mas aí eu também gostaria de dar um recado assim para os homens, para vocês homens, tomem consciência das suas ações, dos seus comportamentos. Tem muitas coisas que vocês fazem, que nós fazemos, que eu já fiz muita coisa e eu ainda tenho coisa para mudar ainda, porque não é assim também. Ah, que eu sou homem, agora eu tenho uma visão do feminino que, nossa, agora eu sou... Não. É um processo de desconstrução contínuo. E eu arrisco dizer que eu vou ter que fazer esse processo até o final da minha vida, Pri, porque realmente é algo assim que tá muito em cerne. E o erro de muitos homens, né? Porque que nem, eu não sei se você já viu aquele movimento Red Pill. Tipo, eu acho aquilo um absurdo. Aquilo ali basicamente é um movimento, me desculpem homens, mas é um movimento de homens frustrados, que tiveram uma desilusão e quer jogar ainda a culpa na mulher. Gente, aí eu penso, nossa, quando... ai, me dá um pouco de vergonha, assim, sabe? Tipo, de pensar. Mas isso também representa, naquilo que a gente estava falando das coisas que correspondem, que a gente vive numa sociedade que está muito doente, que está muito fora de uma percepção de si. E essa doença dos homens acaba respingando nos sofrimentos das mulheres. Sim. E é isso que, assim, que precisa ser muito mudado, precisa ser transformado urgentemente. Sim. Então, que nem as aulas são 95% mulheres, então os homens também têm que vir, vamos se cuidar, vamos se tratar aí. Não tá certa a forma como tá desenrolando as coisas, porque se tivesse certa, a gente não veria esses 1000 problemas que estão rolando hoje na nossa sociedade, Sim. né? E é um processo, assim, que vai muita dedicação e muito esforço. Sim. Tanto da nossa parte, mas principalmente de vocês, porque é o movimento que vocês estão fazendo, e é isso. Tipo, e eu tô aqui, eu sei que é para aprender. Sim. Todos nós. Todos nós. E falando em aprender, eu queria também falar um pouco sobre a questão da respiração, né? Porque eu vejo assim, que quando eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, muito tensa, muito preocupada, quando eu vou ver, eu tô com aquela respiração curta, rápida, sabe? Assim, Sim. Bem aquele luta ou fuga mesmo, né? Dos nossos ancestrais, assim, né? E então, como que a respiração pode ajudar nesse processo, assim, de aterramento, né? De te colocar no lugar, assim, você conseguir pensar melhor e fluir melhor. O primeiro passo é exatamente esse. É perceber a sua respiração, como que ela tá. Em diferentes atividades que a gente desenvolve durante o dia, na vida, nossa respiração trabalha de uma forma. Então, sua respiração lendo é diferente de uma respiração que você está correndo. Aí, numa respiração que você está no estado de alerta, ou de ansiedade, ou de medo, sua respiração vai mudar. Ou se você está calmo, relaxado, também é outra. Então, assim, quando a gente, vamos supor, tá lá numa crise de ansiedade, é que isso é difícil, tá? Não, tá numa crise de ansiedade, o principal é buscar ajuda. Mas se for possível, ver que tá chegando um momento assim de alteração emocional, leva atenção para sua respiração e a princípio só observa como que ela tá. Ansiedade, a respiração, ó, curta e rápida. Então o que a gente tem que fazer? Inspirar profundamente e pode soltar pela boca. Faz isso umas 3, 5, 10 vezes se necessário. Fez isso, viu que já acalmou, naturalizou a respiração, e a partir disso a gente pode ir focando apenas numa respiração nasal. E a partir dessa respiração nasal, mantenha o ritmo mais prolongado, não precisa ser como uma respiração profunda, mas mantenha um ritmo mais espaçado. Inspira, solta pelo nariz, continua.
e permita ir se conectando e se observando o que você está sentindo, o que você está passando. E sem querer racionalizar. Se estiver sozinho, estiver num momento assim onde você não tem alguém para pedir ajuda, não tente racionalizar suas emoções. Deixa simplesmente vir, respira, descontrai e permita fluir o processo. Aí nesse processo, naturalmente, fisiologicamente, hormonalmente, mental e psicologicamente, seu corpo vai se regulando e você vai tendo mais clareza para analisar tais situação. Então, aí você consegue entender o que te levou àquilo, ou simplesmente trazer uma anotação, olha, eu senti isso e tal, aí eu levo para minha psicóloga e falo. E nesse processo você ir se entendendo. A respiração, ela assim, para tudo ela é essencial, Pri. Dentro do yoga, a respiração está ligada ao prana. O prana seria a energia. E seria a energia vital. A energia que a gente absorve para funcionar todo esse processo aqui animado, né, da nossa vida. Então, a partir do prana, da energia vital, que a gente inspira, trabalha pela respiração, que a gente controla todos os processos que envolvem aqui nesse nosso corpo físico, mas também mental e psicológico. Aí, nesse processo, que você consegue exatamente controlar seus níveis de ansiedade, você consegue controlar sua regulação emocional, sua regulação mental, se conectar com o presente, como a gente estava falando no começo, a conexão com o momento presente é uma medicina. A gente está conectado, realmente presente, e quando se torna um hábito na nossa vida, a gente está sempre, assim, pelo menos 90, 80, pelo menos boa parte do dia conectado no momento presente, o nosso corpo tem uma forma de trabalho diferente. As nossas células, a forma como a gente capta o oxigênio, nossos neurônios, os nossos hormônios. Então, é como se a gente estivesse trabalhando num modo, assim, de saúde. Porque quando a gente, vamos supor, tá nesses processos muito, assim, ansioso lá no futuro, ou muito depressivo lá no passado, o nosso corpo sente isso também. E isso, assim, é comprovado, tanto pela neurociência, pela psiquiatria, enfim. Sim. Que dependendo do estado que a gente trabalha a nossa mente, o nosso padrão psicológico, afeta diretamente a saúde. E a respiração, assim, é a principal, é a maior ferramenta que a gente tem para fazer essa regulação. Emoção, pensamentos, mente, corpo, energização do corpo. Então, ó, se a respiração é a nossa principal fonte de energia, a nossa energia primária, então é bom a gente perceber como que eu estou respirando, como que eu respiro no meu dia a dia. Eu faço algum tipo de prática respiratória? Muitas vezes a gente respira errado. E às vezes a gente não tem consciência disso. Sim. A gente simplesmente nem percebe, nem né? percebe. A gente só vai perceber da respiração quando a gente fala respira. Aí a gente lembra, a gente respira. Que é o automático, né? Que a gente Exato. Tipo, então, a respiração, os principais fontes de energias nossas que a gente tem. Respiração é a primeira. Se a gente ficar 10 minutos sem respirar, morreu. Sim. Né? Aí a gente também tem outras fontes de energia, que é a luz do sol, que é bacana. Por isso que eu recomendo, vai caminhar no finalzinho da tarde ou no comecinho do dia. Uma vez eu caminhei no sol de meio-dia. Meu Deus, não recomendo muito, não. Aí tem a alimentação, né? Comer alimentos saudáveis, alimentos que nos fazem bem. Hoje também a gente vive nesse mundo de ultraprocessados, de fast food e tal. Então foque em alimentos que realmente tragam uma energia real pro seu corpo. Menos abrir embalagem e mais descascar, né? Exatamente, exatamente. E a água, né? Sim. A água também. Então, ó, põe aí no topo da lista. Respiração, água, solzinho. Aí depois fez isso, vai lá tomar seu café da manhã bacana. Sim. E basicamente, principalmente esses. Sim, mas eu até comentei também com a Maria Clara no vídeo anterior, também a gente não se cobrar muito, né? Porque assim, é legal a gente ter tudo isso, né? Ter isso como um foco, mas nem sempre a gente consegue. Nem então, às vezes, sempre. vai dormir pouco mesmo, né? Porque tem um monte de coisa pra fazer. Às vezes vai querer comer um docinho, né? Tomar uma cervejinha. E tá tudo bem também. Eu Sim. acho que se permitir também faz parte. Ótimo ponto, assim, Pri. a gente traz essas dicas, tudo que a gente tenta viver bem, mas eu acho que tudo é um equilíbrio também. Exatamente. Né? Eu acho que sair um pouquinho da rota de vez em quando também é bom, né? Sim, não, exatamente, assim. Eu trago isso, mas não idealizem, tá? Se você conseguir fazer isso habitualmente,
já tá ótimo. Mas, assim, você pode comer um doce no meio do seu dia, pode comer o fast food no final de semana, né? Sim, O de importante vez é em dar quando. prioridade, Uhum, né? A minha prioridade é me alimentar bem, sim. é descansar bem, é me exercitar. Às vezes, Fazer infelizmente, terapia. fazer terapia. Infelizmente, o contexto não favorece. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade Sim, alimentar. Então, tem pessoas que nem se quisessem, poderia. sim. Então, são vários pontos, É, a sabe? gente comentou sobre isso também, que às vezes a gente se compara, né, com aquelas rotinas de blogueira que tem a comida fitness, mas assim, vai ver por trás, né? Muitas Nossa, vezes tem quem prepare, tem uma rede de apoio, né? Ela pode ter uma rotina que favoreça, às vezes ela só trabalha com isso, gravando vídeos lá treinando, vendendo produtos na exatamente. internet e não tem a rotina que muita gente tem de pegar transporte público, de ficar horas no trânsito. Então, assim, a gente vai fazendo o que dá da melhor forma possível, Isso, é né? Eu acho isso. que é isso, não se cobrar demais, né? E é isso, né? Acho que é um ponto importante que você trouxe, Pri, a questão das mídias sociais, né? Como Uhum, essa comparação excessiva adoece as pessoas. sim. Porque realmente cada um tem uma realidade. E aí, quando a gente vai e traz essa comparação de realidades, pô, muitas pessoas acabam sugando a energia da pessoa. Tipo, ela Uhum, vê aquela influência, aquela blogger, e pensa, nossa. E é algo assim que muitas vezes as pessoas não racionalizam. não, Tipo, é uma coisa que é tão interna ali dentro ali da cabecinha da sim. pessoa. Existem duas reações possíveis. Você pode ver e enxergar como uma inspiração, não é? Na verdade, tem várias reações. Você pode ter inveja, que é aceitável também, gente. É um sentimento que a gente tá Sim, suscetível a ter, né? Acho legal até usar como uma inspiração, né? Olha, ela faz isso, vou tentar também, quem sabe, né? Incorporar na minha rotina. Outra forma é desanimar completamente, né? Se culpar, se martirizar. Então, eu acho que é tentar ressignificar da melhor forma possível dentro da sua rotina, das suas isso, possibilidades, né? isso. Exatamente. É ter essa percepção de que eu preciso me cuidar, Uhum, mas na minha medida. sim. Que nem no yoga. Você entra no Instagram, você joga yoga e tem 1000 posições mirabolantes que o É pessoal verdade. faz. Aí, às vezes, a pessoa entra no yoga já querendo fazer isso. E tá tudo bem também. Quando eu comecei o yoga, eu queria já inverter a cabeça, e, enfim. Nossa, eu demorei muito para conseguir. Bom, então, no começo do vídeo, a gente fez algumas perguntas, algumas reflexões, né, de como que a meditação, o mindfulness, o yoga pode ajudar, pode nos ajudar, né, nós mulheres, pessoas em geral, mas principalmente as mulheres que têm jornadas excessivas, triplas, né, de trabalho, fora, dentro de casa, enfim. E a gente conversou bastante, né? O Pedro trouxe várias reflexões, contribuições legais, né? Tanto do yoga quanto das ciências sociais. Muito obrigada, Pedro, por aceitar o convite, né? Quem quiser te encontrar, ter uma aula com você, você atende presencial, online, como que te encontra, como que é? Ai, Pri, eu também gostaria de agradecer muito, viu? O convite, vir falar sobre o yoga, trazer um pouquinho da minha história, da minha pessoa. E é isso aí, pessoal. Para quem acompanhou aí também, gratidão. Atualmente eu estou dando aula aqui em Bauru numa academia, na academia Redfit, não sei se pode fazer aqui o merchan, mas já estou fazendo, né? E também atualmente eu estou dando aulas particulares online. Se alguém quiser me seguir lá no Instagram, tá Iog da Costa. Me segue lá que a gente conversa, acompanha. E é basicamente Legal. isso. Eu vou colocar aqui também na descrição, né, o Instagram do Pedro. E assim, sobre as práticas, né? A gente conversou muito a parte teórica, vamos dizer assim, né? Mas se você quiser aprender também algumas práticas, né, de meditação, de mindfulness, até fazer uma prática legal aqui. Como eu falei já no vídeo anterior, a gente está preparando um evento no final do mês aqui em Bauru, né, para as mulheres. E a gente também vai ter algumas práticas, né, de yoga com o Pedro. Isso. Então, todas vocês estão convidadas e em breve a gente vai passar mais informações nesse evento. Eu espero vocês aqui. E quem curtiu o vídeo, quem gostou, deixa aqui seu like, compartilha com aquela amiga, né, ou amigo também, e deixa o seu comentário, tá? Para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, gratidão.